colocarem as tafas, descansarem um pouco, não é? Ainda por cima, porque tivemos o caso de os dois ginastas, ou melhor, há o Ilya Kovtun e Joe Fraser que tiveram aqui neste pódio, vão também fazer parte, digamos, da final de barra. Eles estão em segundo e terceiro nas qualificações. Apareceram neste campeonato da Europa 115 ginastas neste aparelho. Temos já aqui o primeiro ginasta da Alemanha a integrar esta final. O melhor português neste aparelho foi o Bernardo Almeida. Agora aqui Ilya Kovtun, campeão no aparelho de paralelas, a última final que vimos, a ser já aqui o segundo da barra. Portanto, podemos ver que os ginastas mesmo assim não têm um momento de descanso ideal para enfrentarem as finais. Agora temos já aqui o ginasta da Suíça, a meu ver aqui quase como fosse o capitão da equipa, o ginasta mais experiente e que tem liderado esta equipa. Já foi campeão da Europa, não é? Já foi campeão da Europa no ano passado em Leipzig. Agora aqui o ginasta de Joe Fraser. O Joe Fraser. Eu há pouco não referi, o melhor português nas paralelas foi o Luís Leixou. Só para garantir que no solo foi o Filipe Almeida, no cavalo foi o Luís Leixou e nas argolas eu julgo que terá sido, se a memória não me falha, porque isto realmente é muita coisa, ou terá sido o Bernardo Almeida ou terá sido o Luís Leixou. Eu julgo que foi o Bernardo Almeida, mas facilmente agora também. Temos aqui já o segundo ginasta búlgaro a entrar, sendo que vimos já o primeiro na final de saltos. Portanto, aqui a Bulgária a marcar presença também nas finais. Agora aqui o ginasta neutro. Agora aqui um ginasta bastante experiente da Lituânia. Este país não tem muita tradição na ginástica artística. Na barra ele tem normalmente. Eu já estava a procurar aqui nos meus apontamentos. E, efetivamente o Luís Leixou foi o melhor nas argolas. Não foi o Bernardo, como estava a referir aqui. Não, o Robert Vorogal é um dos candidatos também neste aparelho, porque é um ginasta muito, muito competitivo na barra. Ele é um ótimo competidor, não é? Do primeiro ao oitavo lugar a diferença foi apenas 3 décimos, portanto podemos ver que a final está completamente em aberto. Vemos já aqui os ginastas a esperarem aqui o seu primeiro período de aquecimento. Sim, será realmente uma final próxima, não é? Não temos a Europa neste aparelho. O Ilya Kovtun já esteve na liderança deste aparelho. No entanto, este afastamento competitivo que ele viveu nos últimos 3 anos não devem ter ajudado, não é? Porque este distanciamento acaba por ser prejudicial, não é? Porque não se consegue manter. E lá está, temos primeiro o alemão Radomir Stelmark, o Ilya Kovtun, o Noé Seifert e o Joe Fraser. Depois temos ali o Mário Jorge, que também realmente é um executante tremendo. E o próprio Robert Vorogal também tem boas possibilidades de... É uma final que está ainda um bocadinho aberta, não é? Vamos ver o que é que eles fazem, não é? Partem todos do zero. Esta qualificação só permitiu ordenar aqueles que são os 8 ginastas entre os 115 melhores do mundo, ou melhores da Europa. Quando eu falo nesta questão da qualidade do ajuizamento, é algo que há 20 anos atrás, se um ginasta quisesse participar numa final ou ser apurado nos 8 melhores do mundo ou da Europa, dificilmente o conseguiria ser se, por exemplo, por sorteio fizesse na primeira subdivisão ou na segunda. Teria que estar, digamos, no grupo dos melhores, que normalmente é a terceira subdivisão. As qualificações, contrariamente a outros esportes, são sorteadas, não é? Quanto no atletismo, costuma-se dizer de manhã é um bocadinho difícil. Já o Marco Fortes dizia de manhã era boa na caminha, mas são todos, efetivamente, qualificam-se todos de manhã para as finais, por exemplo, do triplo salto, ou do salto em comprimento, ou dos lançamentos. Aqui na ginástica não.
face ao número de ginastas e ao número de países presentes, não é? Eles são sorteados e tanto podem ficar no período da manhã, que é entre as 10 e a 1 da tarde, período da tarde, que é entre as 14 e 17, ou o período da noite, normalmente é entre as 17h45 e as 20h30. Mais coisa, menos coisa. E obviamente que do ponto de vista desportivo, fazer no período da tarde ou da noite é mais favorável para o corpo, não é? Mas do ponto de vista do ajuizamento, hoje em dia isso não é uma preocupação, porque se realmente os ginastas tiverem um nível desportivo elevado, o ser de manhã não os prejudica, não é um fator, porque a diferenciação do código está relativamente objetiva. E isso foi uma das maiores virtudes que a ginástica conseguiu fazer nos últimos 20, 30 anos, especialmente a partir de 2004, quando passámos de um código que os ginastas tinham uma nota limite máxima de 10 pontos para este código aberto, que foi quase imposto pelo presidente dessa época, o Bruno Grandi, após uma final onde o Nemov, um carismático ginasta russo, Alexei Nemov, teve quase o pavilhão parado durante 15 minutos por causa da sua nota, não é? Vemos já aqui o atleta alemão a preparar-se para ser o primeiro nesta final. A Alemanha que está aqui com uma equipa renovada, está a renovar valores. Eles que também vão estar presentes no Mundial em outubro, em Roterdão, portanto... De fora das equipas, o que ficaram, a grande surpresa obviamente foi a Turquia, a própria Noruega tinha essa ambição, também não conseguiu, a Finlândia, todos os países do norte da Europa que têm tido uma grande evolução nos últimos anos, tentaram, mas não conseguiram. Por equipas, a surpreendente Bélgica com o 5º lugar foi talvez quem mostrou, digamos, a maior evolução do ponto de vista coletivo. O ginasta então aguarda pela autorização do painel de juízes para começar o esquema. Juízes que têm dois juízes que atribuem a nota de dificuldade e depois 7 juízes que atribuem a nota de execução, em que é retirada a nota mais alta e a mais baixa e será feita a média das 4 intermédias. Hoje em dia os juízes normalmente pontuam numa linha, estão ali, digamos, numa caixa, umas cabines telefónicas ali à direita, lado a lado. E vamos ver o que é que o ginasta alemão nos traz. Certamente aqui iniciar com um despego. Temos aqui já o Cassina muito bem executado. Vemos que o ginasta agarra a barra com os braços completamente estendidos. Mas já um pouco abaixo, não é? Da horizontal, mas é muito bom. O Adler com pirueta, com meia, este ligado que bonifica. Ai, lá está. Ele quer ligar o Adler com meia de Tkachev com pirueta, que é um elemento que se chama Liukin. Foi inventado em 91 pelo Liukin, o homem que também fez o primeiro triplo no solo. Mas aquilo não saiu no sítio certo, não é? E, quase que agarrou com uma mão, mas não conseguiu manter-se na barra. É uma ligação muito valiosa, porque ele faz uma ligação de elemento perto da barra com um elemento de voo com pirueta. Retoma que o Tkachev é empranchado, mas com esta falha, e aqui na barra é uma falha que é dupla, porque o elemento, para além da queda, também o elemento de dificuldade também se perde, não é? Termina então aqui esta primeira prestação do ginasta alemão, não tão bem conseguida. Eu penso que com esta queda não haverá qualquer hipótese de disputar as medalhas. Isso é garantido. Já vi muitas finais em que todos caem, mas é raro. Este Cassino é muito bem executado. Vejam, ele faz um mortal e meio por cima da barra e volta a retomar, não é? O Adler com meia podia ser mais para pino. E é o tal elemento, o Adler com meia,
Seguido Tkachev com... este é o Tkachev empranchado, aí não há problema. Tkachev empranchado, um bocadinho fechado, mas é um bom executante. Estas estafas ou estas proteções servem também para dar, para permitir agarrar melhor a barra, porque ele só com as mãos, para além delas facilmente entrarem em fricção, também não conseguiriam fazer estes elementos com esta carga toda, não é? Esta carga física e mecânica, não é? Na suspensão. As estafas que eles usam, estes materiais, digamos, têm um pequeno rolo que lhes permite dar uma segurança adicional no grip, no fundo na pega. Lá está, 12 pontos, aqui uma nota de execução de 7 pontos. Passamos já para Ilya Kovtun, também um favorito às medalhas, medalha de ouro no all-around e medalha de ouro nas paralelas há instantes, portanto certamente aqui... Ele que é ele é muito bom executante neste aparelho, quer na barra, quer nas paralelas, ele normalmente é um excelente executante, ele qualifica-se com 1400. Eu estou convencido que esta época dele está preparada para estar muito bem no Mundial, não é? Ainda por cima este campeonato foi é uma data que é feita em agosto, não é habitual os europeus em agosto, e estamos a falar, está a 2 meses do campeonato do mundo e é muito difícil estarem no máximo da forma com tamanha proximidade, não é? Para já a conseguir fazer tudo bem. Ele é realmente, isto na saída ele habitualmente tem sempre o apoio da sua treinadora. Houve uma altura que ela até punha ali a mão à frente para ele eventualmente ter alguma referência visual. E este triplo de saída, muito bem, um ligeiro salto à retaguarda de 1/10, mas ele na qualificação aqui colou. Lá está um esquema que novamente vai estar aqui na mira das medalhas. Temos aqui a reação da treinadora, certamente um ótimo exercício para o seu atleta. Sim, eu acho que aqui ele consegue fazer um exercício muito bem conseguido. Isto para ele é uma emoção, ele teve muito tempo sem poder competir, não é? Foi um diferendo, pronto, um bocadinho triste, não é? E com certeza que esta mudança de nacionalidade para ele não deve ter sido fácil, mas ele quis no fundo continuar acompanhado por quem o ajudou a ser o ginasta que é, e foi esta a sua treinadora, não é? Vejam, ele faz aqui o Cassina. Temos aqui também algum afastamento das pernas. Sim, mas são tudo falhas relativamente habituais nestes elementos e que praticamente todos os que fazem estes elementos fazem-no desta forma, não é? Nas paralelas o grau de correção, a correção na execução é um bocadinho mais clara. Nem falo dos ginastas chineses, porque esse é claramente do outro planeta, não é? Executa paralelas de uma forma praticamente não dá para criticar, não é? É tudo perfeito. Este triplo está muito bem conseguido. Ele antes fazia o duplo empranchado com dupla, o triplo vale 1/10 mais, não é? Em vez do E é um F. E lá está, a tal nota de dificuldade é a soma do valor da saída mais os 7 melhores elementos, respeitando os grupos. Os grupos são elementos perto da barra, são os elementos de largar e voltar a agarrar, e são os elementos de gigante. 14.200. 14 pontos. Os tais 14.200 possivelmente terá sido um Cassino um bocadinho mais bem executado, como tu falaste, que ele tem ali um afastamento de pernas pelo menos 0,3. Passamos já para o ginasta da Suíça, também já um habitual atleta nesta final de barra. Vem aqui na 8ª posição com 13.966.
Ele é muito bem executante. A Suíça tem muita qualidade técnica e de execução neste aparelho. O Noah Seyfarth é realmente extraordinário. E parece-me que a nota de barra, digamos, do Ilya Kovtun não impressionou o juiz, ou seja, foi uma nota perfeitamente ajustada àquilo que ele executou. Ligeiro desvio, obviamente penalizado. Cassina, ele agarra nas unhas, não é? Ai, não, isto... Ele descontrola-se, julgo que logo naquele lado com pirueta ele tem logo ali um descontrole e a partir daí dá-me ideia que ele não consegue entrar no ritmo, não é? É muito difícil para os ginastas fazer este encadeamento total, não é? Não é fazer uma habilidade, são as tais 8 habilidades que eles têm que fazer de elevar a dificuldade que fazem a diferença. E já é a segunda queda que vemos aqui nesta final de barra. Mais outro que estará afastado das medalhas, não é? Agora temos aqui os gigantes checos, primeira vez que vemos aqui na final de barra. Que é muito valorizado, é um valor vale 0,5. Agora sim, uma saída quase perfeita. Vemos aqui o colar da recepção, certamente aqui a beneficiar do bónus. Sim, mas ele está já desalentado, não é? Até tem uma expressão que não é muito adequada. Se ele tivesse numa prova de equipas, com certeza que não tinha esta reação, mas sendo uma prova em que depende dele e ele sabe que já não pode fazer nada, não é? Ele chega completamente desalentado. Sim, a Suíça que amanhã certamente vai estar a lutar por uma das medalhas. Eles têm uma equipa de 5 ginastas bastante complexa, ou seja, vão certamente entrar 3 notas bastante competentes em todos os aparelhos. Este valor é D, perdão, estava a dizer que era E, não. É um valor D. O gigante checo. Eu acho que ele aqui tem algum descontrole logo naquele Adler com pirueta, em que ele praticamente tem dificuldade em retomar a barra com a outra mão. O triplo afasta os joelhos, lá está, para 3 décimos. Mas muitos ginastas agora optar por esta saída, porque do ponto de vista prático é mais 1 décimo na nota final, apesar de é mais difícil fazê-lo sem penalização como um duplo com dupla, não é? Porque aquele afastamento dos joelhos terá retirado. E score and change pode ter havido algum protesto, não sei se terá sido. Os protestos só são admissíveis na nota de dificuldade. Na nota de execução não há forma de protestar a nota, mas possivelmente terá havido ali alguma situação que não foi contada. Isto, na minha opinião, dá uma grande margem de abertura para o Marius, para o ginasta do Chipre, poder eventualmente chegar a um título europeu neste aparelho. Ele que já foi campeão da Europa all-around, não é? Em 2024. É um ginasta extraordinário e neste aparelho tem um ritmo de execução alucinante. O Luigi é um verdadeiro animador, não é? É uma mascote, lá está, 12.666. Aqui a queda acaba por também penalizar no valor do elemento que ele perde, não é? Ele faz o Kovacs encarpado, que é um valor E. No fundo, aqueles 5 décimos ele já não consegue substituí-lo. Possivelmente será substituído por um A, por um gigante, não é? Quer dizer que, para além da queda, ele perde 4 décimos, digamos, Vemos agora o Joe Fraser, ele que é um dos candidatos ao ouro neste aparelho e tem boas possibilidades. Ele é um grande executante, ele tem muito. Eu tive a oportunidade de até falar com o treinador dele e ele dizer que ele realmente, quando é barra e paralelo, sente-se muito à vontade no sol. Já não é tão fácil e vamos ver o que é que ele consegue fazer aqui. Ele que vem para esta final na 3ª posição, portanto,
certamente capaz de chegar ao pódio. Muito bem. Esta tal afirmação, o sentido, para já, nada a dizer. Um bocadinho mais pequeno, mas extraordinário. Tkachev, este seguido gigante. O Zulimin, que é aquele gigante com pirueta num banzo. O Adler com pirueta, bem conseguido. E está a preparar a saída. E o duplo com dupla não cola, mas muito bem executado. Para já, do que vi, eu penso que foi certamente a um melhor pouco execução. superior ao ginasta Ilya Kovtun. Vamos ver qual é que é a opinião dos juízes. Eu julgo que a nota do Kovtun é uma nota normal e esta também será uma nota normal. Atenção, eu sou um fã do Kovtun nas paralelas. Agora, nós temos que ver aquilo que eles fazem no momento, não é? Porque os títulos de 2026 são de 2026, não é? Não têm em conta o passado de cada um. Este Tkachev é empranchado, muito bem executado. Tkachev pernas afastadas, também muito bem conseguido. Veja o tal rolo, vê-se aqui é muito nítido o rolo. Lhes permite uma segurança adicional no agarrar da barra. O Kuhlmann, no fundo, é o Kovacs com pirueta. O Cassina, que foi inventado por um italiano, não é? O Kuhlmann foi precisamente da Jugoslávia, era um ginasta da ex-Jugoslávia que já não existe, não é? E lá está, esta saída é um valor mas continua, para quem executa com qualidade, como é o caso do João Fraser, a ser mais fácil de obter uma nota final adequada do que o próprio triplo, que há sempre mais tendência para afastar os joelhos, para compensar. E também não é tão fácil assim colar. Guardamos então pelo resultado do atleta britânico. Eu julgo que ele vai para a liderança, não tenho qualquer dúvida. 14.300. Aqui um 8.4 de execução bastante boa. Aqui uma dificuldade também bastante alta, a aproximar os 6 pontos. Portanto, certamente aqui uma nota a ter em conta. Certamente a lutar pelas medalhas. Ele parte 5.9, aumenta um décimo face à nota do primeiro dia. A execução acaba por ser semelhante, mas para já situar-se em primeiro lugar e a dar a oportunidade quer ao Marius Georgios e ao Roberto Tvorogal de conseguirem, ou mesmo o Bulgar, o Caden Spencer, conseguirem ir lá para cima, não é? É preciso ver que o russo, o Saveli Siedin, liderou com 14.233, portanto, ou seja, qualquer dos ginastas que se apresenta agora em competição tem possibilidade de disputarem no ouro, não é? O Chipre foi a última equipa a apurar-se neste europeu para o Mundial. Esta regra foi implementada a partir dos Jogos Olímpicos de Tóquio, precisamente para tentar reduzir o número de ginastas do Mundial, mas na prática os Mundiais reduziram apenas um dia e criou um grande embaraço a todos os países e a criar muitas dificuldades aos países, porque para se qualificarem têm que fazer um conjunto de competições nas especialidades por aparelhos e estar presente em todas as provas, o que é muito, muito oneroso, tornando este desporto muito, muito difícil para os países em termos financeiros. O Marius German, ele é um executante fantástico neste aparelho. A amplitude com que ele faz este cassino é tremenda, não é?
agora o Kuhlmann, muito bem. Ele tem uns ligeiros ajeitados de mãos que o penalizam em décimos, talvez um pouco desnecessários, mas... E o duplo com dupla, vamos ver se ele cola. Não colou. Aquele décimo do colar podia ter feito a diferença, porque aumentava um pouco a nota de partida. Lá está, a diferença entre um atleta colar e não colar a recepção vão pelo menos 2 décimos, portanto acaba certamente por ser bastante decisivo no que toca a estas finais por aparelhos. Ainda assim foi um bom esquema. A amplitude do Cassini e do Kuhlmann é realmente extraordinária, é muito bem. Ele é um ginasta muito elástico, muito forte, não é? E que se vê que é intuitivo. Ginasta que foi campeão, ou seja, no concurso geral em 2024, portanto. E já tinha sido também medalhado no all-around, ainda com a Rússia presente, ou seja, estamos a falar de o seu treinador, o Petridis, que é um bom amigo. Costuma dizer que ele foi o campeão da Europa, com exceção dos russos, não é? E estamos a falar em Svessin, na Polónia, em 2018, não é? É realmente um ginasta, e depois faz toda a diferença na equipa, não é? Porque é uma nota que entra, cada equipa soma as 3 melhores notas, e um ginasta com esta qualidade acrescenta logo 1/3 da classificação da equipa, não é? Mas aqui o duplo com duplo, ele ligeiro afastamento de pernas, mas muito ligeiro. Aquele passo, lá está, é 2 décimos, é o passinho, mais o chegar com os pés afastados, mais o colar, não é? São 3 décimos que ele perde ali, talvez na fase aérea outro décimo, são 4, mas se ele colasse ganharia esses 2. Certamente irá ficar à frente do ginasta suíço. Vamos ver qual é que é a opinião do juiz. Lá está, 14 pontos, 200, e ainda assim vai para a segunda posição provisória, não ultrapassa ao ginasta inglês. Ele estaria em primeiro lugar se tivesse o tal colar, não é? Na recepção, se tivesse o stick bonus, não é? Mas eu julgo que isto ainda está tudo aberto e o Robert Forogal pode estar aqui com uma grande oportunidade. A Bulgária, que também tem aqui um conjunto de jovens muito talentosos. O Tkachev, vindo de Stalder, com pirueta, tremendo. Um bom ginasta também, o Ginga. Aqui vai buscar uma ligação, depois estes bicos aqui, um toque na barra, não é? Ele aqui perde meio ponto. Lá está, o ginasta devia passar o elemento, outra vez a queda, já está completamente desconcentrado. E já está completamente fora da corrida. Ele estava a fazer um bom exercício, mas já não consegue. Pelo menos 2 falhas de meio ponto. O gigante é um braço, que foi algo que se deixou de ver praticamente. É um B. E tem aqui a duplo com dupla de saída, também com um passo à frente. Mas lá está, ele desconcentra-se com aquele ladder com pirueta em que ele não consegue, quer ir tão papino para não penalizar, acaba por perder o valor do elemento, não é? Ele que inicia aqui o exercício com este Stalder ligado ao Katchev empranchado com pirueta. Aqui é tremendo, sim, um despegue bastante difícil. Esta combinação, 2 despegues, também correr bem. Ele a agarrar aqui o Winger um pouco perto da barra e... O problema é aqui, na troca da mão ele acaba por... atrapalha-se ali a colocar a estafa. Este é talvez o despegue mais bem executado, porque é muito difícil, não é? Vejam ali o pormenor do rolo, não é? Na barra. Claro que nós em slow motion é mais fácil ver as falhas, não é? Quer para nós que temos olhos treinados, quer para o senhor telespectador.
Mas basicamente, se quiser fazer um exercício aí em casa, é apontar um pauzinho, assim, escrever um 1 caso haja uma falha pequena, um 3 caso haja uma falha média e um 5 caso haja uma falha grave. A queda é 1 ponto, no fundo é 10, correspondente a 10 décimos, não é? E com isso poderá facilmente conseguir chegar à nota de execução. Nós vemos ali de 7,5, 2 pontos e meio de penalização. A nota de dificuldade, realmente só com um curso de juízo é que se consegue, e mesmo assim, às vezes, não é fácil, não é? Vamos então passar para o ginasta a representar aqui este movimento neutro. Ele vem para esta final na primeira posição, portanto, certamente aqui a ter uma palavra a dizer nesta última final do dia de hoje. Ele que vinha a liderar. Uma diferença pequena, mas para já muito bem executado o Cassina. Foi inventado por um ginasta italiano, o Kuhlmann. Era o Robert Kuhlmann. O Adler com pirueta. Os gigantes checos. Esta ida para Pino também é um C. E a mexer, não é? Nem todos os ginastas têm a habilidade para segurar uma recepção dessas, não é? Não é fácil, é muita volta e vence de muitas voltas, não é? E eu não sei, o que é que achas? Achas que ele Lá vai... está, apesar, ele veio para esta final com uma nota de partida de 5.5, não é a nota mais alta. Vemos que nas qualificações vem com 8.7 de execução. Apesar de ter um esquema bem conseguido, sem falhas graves e médias, a meu ver, eu penso que não vai ser suficiente para o primeiro lugar provisório, mas vamos ver qual é que é a opinião dos juízes. Também de importante lembrar que a nossa câmara que nós estamos a ver não é o mesmo ângulo de o painel de juízes que está a pontuar, portanto há certas falhas que nós podemos notar e os juízes não e vice-versa. É porque eles estão de lado, estão num ângulo ótimo. Nós vemos aqui desvios laterais que muitas vezes eles nem sequer se apercebem, não é? E temos o slow motion, não é? É fácil ver a seguir, não é? Por exemplo, este agarrado à barra com os braços fletidos e um bocadinho em baixo, obviamente que é penalizado. Pode ser 1 décimo, pode ser 3, e isso pode fazer toda a diferença. Por exemplo, o ginasta do Chipre foi talvez aquele que fez os despegues mais bem executados, não é? Aqui foi 1 décimo, não é? Mais 1 décimo de não ter as pernas completamente juntas. Vamos ver qual é que será a nota final. E lá está, 14.066. Nunca sabemos se ele, porque nós estamos aqui a fazer as contas, não é? Se a dificuldade é diferente. Eu tenho alguma expectativa no Robert Voragal, porque ele, para além de ser um ótimo executante neste aparelho, compete normalmente bem também. E tem aqui uma grande oportunidade de disputar o título. Vamos ver se ele consegue estar na sua melhor versão. Para já começa bem. Ele precisa aqui de um 14.300 para chegar à medalha de ouro. Ele já não foi bom, não é? Aquelas pernas afastadas não ajudou. Não, isto já acho que é muita penalização. Já. Que é agarrar este terceiro despegue já um pouco torto da barra, certamente. E baixo, não é? Agora prepara a saída. E outra vez um grande desequilíbrio. Eu acho completamente fora de qualquer decisão das medalhas. Neste momento temos o atleta britânico na primeira posição, o ginasta do Chipre com 14.200 e no terceiro lugar temos um 14.066, portanto, a meu ver, vai ser bastante difícil para o atleta da Lituânia chegar a esta nota. Claramente, Joe Fraser, eu julgo que se vai manter no primeiro posto, vai ser o campeão da Europa, e julgo que justamente o cipriota, o Marius Georgios, julgo que será o segundo classificado, e o terceiro ginasta caberá ao movimento neutro, como tu bem dizes, não é? Ao russo, ao ginasta russo, Saveli Siadin.
São ginastas que nós ainda não conhecemos, não é? É a sua primeira grande competição a nível da Europa. Este Ginger aqui é que acaba por não ser muito bem conseguido. Ele vem ligado de 2 despegues, não é fácil. E ele fazia o duplo com duplo, opta por este triplo. Houve uma determinada altura, os triplos mortais, por serem um F, davam um benefício duplo na nota de dificuldade. Houve muitos ginastas que mudaram para estas saídas e depois, entretanto, esse benefício duplo desapareceu, não é? Para além dos 0,5 do grupo da saída, a partir do E, eles quando tinham um F tinham 0,7, quando tinham um G tinham 0,9, ou seja, era muito motivante para os ginastas fazerem saídas mais difíceis, mas depois alguns acidentes acabaram por trazer algum bom senso ao comitê técnico e retiraram essa norma de duplicação do valor da saída. Lá está, 3.766 a ficar então no 5º lugar, sem margem de dúvida. Temos aqui então os atletas que irão subir ao pódio. No fundo, uma final que foi bem disputada, em aberto. Joe Fraser aqui a afirmar-se como vencedor, Georgios Marius em segundo, acaba por ter faltado, foi um danoninho, foi aquela recepção, e o Saveli Siedin no terceiro posto. Ilya Kovtun aqui com 14 pontos em quarto lugar, e o Bulga, a partir da Bulgária já foram todos ginastas que acumularam falhas de outro tipo de natureza, falhas médias ou graves, ou mesmo quedas, não é? E lá está, terminamos para já estas finais do segundo dia de finais por aparelhos, não é? Vamos ter amanhã a possibilidade de assistir à final de equipas, e sempre emocionante final de equipas, onde para além da Rússia, que nos parece ser, ou do movimento neutro, como bem dizes, que é essa a designação, para além da Rússia, tem uma vantagem muito grande. Eu julgo que estará em aberto o segundo e o terceiro lugar praticamente para todas as equipas presentes, não é? E estamos a falar de muita equipa presente, não é? Estamos a falar de Tiveram cerca de 30 equipas no concurso de quarta-feira, portanto só os melhores 8 é que avançam para a final que se vai realizar amanhã. Equipas que apostam muito neste desporto e têm com certeza grandes ginastas que vão disputar em equipa o título. Portugal fez 25º lugar neste campeonato da Europa, onde tiveram 40 países. As tais equipas que vão competir pelas medalhas, penso que será desde a Hungria, que foi 8º, da França, que foi 7º, que está a voltar ao mais alto nível, a Alemanha, que foi 6º, a Bélgica, que foi uma verdadeira surpresa nesta prova, que foi 5ª, a Itália, que foi 4ª, que tem uma equipa extraordinária, a Grã-Bretanha, que foi 3ª, e a Suíça, que foi, digamos, 2ª. Interessante talvez saberem, mas um dos resultados que surgiu neste campeonato, neste caso nos Júniores, que foi a própria Grã-Bretanha, apesar do regresso da Rússia ou do movimento neutro, onde estão os ginastas russos, ganhou a prova dos Júniores, ou seja, o que é um indicador que a Grã-Bretanha continua a afirmar-se como uma das maiores potências da Europa, mesmo com o regresso do movimento neutro, que permite aos ginastas russos estarem nestas competições. Estamos agora a assistir aos melhores momentos, sempre extraordinários. Sobre os portugueses, recordamos que tivemos 2 juízes presentes neste campeonato da Europa, que vai terminar amanhã, o José Ferreirinha e o André Nogueira. Tivemos uma equipa sénior constituída por o Luís Leixou, o Filipe Almeida, que foi o segundo melhor ginasta nesta prova, o Luís Leixou foi o melhor português, o terceiro, que foi o Bernardo Almeida, e 2 ginastas, o Marcelo Marques e o Diogo Ramos, que participaram apenas nas especialidades de aparelhos. Esta equipa foi liderada pelo treinador nacional
digamos, José Dias, e eu também estive lá a colaborar, digamos, como treinador. No escalão de júniores tivemos então 3 ginastas. É habitual no escalão de júnior todos os ginastas irem lá fazer, ou seja, os 6 aparelhos. Tivemos dois dos atletas a ter um estatuto de alto rendimento, portanto acaba por ser um resultado positivo e também de certa forma promissor para estes ginastas. E mesmo o Diogo Dionísio ficou muito perto, ficou por dois lugares na barra fixa também desse estatuto, ou seja, que é sempre uma coisa importante para os ginastas, não é? No fundo, dá-lhes ali uma série e dá-lhes o incentivo e o reconhecimento, não é? Mas acima de tudo também é muito importante. Já tínhamos tido no setor feminino a aparição do Clube de Oliveira do Bairro, não é? E de um treinador jovem também, o Marco Martins, não é? E agora tivemos também aqui o Paulo Simões, que já é um treinador com mais experiência, mas que nunca tinha tido possibilidade de preparar um ginasta para esta etapa internacional, e conseguiu pôr o Diogo Dionísio num bom nível para participar neste Campeonato da Europa, e fez a estreia de um clube que nasceu em 2012, que foi o Clube de Ginástica da Almada, e que já, para além das cartas a nível nacional, também já começa a aparecer neste alto nível. E temos então com a medalha de bronze, não é? O ginasta do movimento neutro. Agora sobe então à segunda posição o ginasta cipriota. Marius Georgiou, exatamente. Na prvom mjestu osvajač zlatne medalje, evropski prvak 2026 na preći, predstavnik Velike. E então aqui sobe para primeiro lugar o ginasta britânico. Já ginasta bastante experiente, também já presente em Jogos Olímpicos, agora aqui a sagrar-se campeão da Europa de barra fixa. Que eu julgo que é a primeira vez. Suat Chelen, World Gymnastics Vice President, Ilan Gazit, member of the Men's Technical Committee of European Gymnastics, and Mario Mojnik, President of the Croatian Gymnastics Federation. Está a entrega dos prémios, vamos ouvir o hino e depois despedimos-nos com a promessa de voltarmos amanhã para vermos a final de equipas. Manel Santos, foi um prazer. Igualmente, vamos então ouvir agora o hino nacional de Inglaterra. E recordamos mais uma vez que o desporto e a ginástica é na RTP, e amanhã estaremos de volta com a prova de equipas.